fazer menção da Bíblia em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, onde Paulo escreve aos romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós estamos falando algo a respeito da glória do Evangelho. Mas antes, porém, nós queremos distinguir ou trazer o significado da palavra Evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias ou notícias alvissareiras. Esta palavra Evangelho é uma palavra de origem grega. Todo o Novo Testamento ele tem a origem no grego. Então, Euangelion, do grego, né? Eu significa bom, e Evangelion, que significa mensagem, ela é traduzida desta forma: boa mensagem, boas novas, boas notícias. Então, este é o significado. E qual era a notícia que havia surgido por essa época que foi escrito o Novo Testamento? A notícia é porque nós temos promessas de Jesus no Antigo Testamento. Em Gênesis 3:15, a promessa de um Redentor. Aí nós vemos ao longo da Bíblia a promessa sobre Jesus de um Remidor, de um Salvador, porque o homem, ele pecou, ele se distanciou de Deus e precisava de algo para resgatá-lo de volta à comunhão com Deus. E a notícia, a promessa era que alguém viria fazer isso. Então, quando Jesus Cristo nasce, começa então a boa notícia, que alguém, que Jesus Cristo prometido, havia nascido. Esta era a nova, esta era a boa mensagem. Então, esta expressão, ela surgiu com o cristianismo, com Jesus Cristo, e ele trouxe uma mensagem nova. Ele trouxe algo de novo para apresentar para a humanidade, uma vida nova. E quando as pessoas descobriram que essa mensagem nova, ela não estava baseada mais no antigo concerto, na antiga aliança, por isso que agora que nós temos uma nova aliança, um novo concerto, então as pessoas ficaram impactadas por esta palavra. Não precisavam mais as leis para a salvação, não era necessário as obras para a salvação. A notícia nova era que Jesus Cristo era o Salvador, que Jesus Cristo é o transformador. Então, desde Justino, no ano 150, ano Domini, nós vemos as pessoas referir-se aos 4 primeiros livros do Novo Testamento como os evangelhos. Posteriormente surgiu a palavra evangelista, né? Se bem que evangelho, hoje nós entendemos Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são os evangelistas porque anunciavam as novas, as boas novas. Um evangelista é aquele que anuncia as boas novas. Nós estamos falando aqui no cargo, né, ministerial, mas na palavra mais específica, evangelista, o que anuncia as boas novas. Os discípulos eram evangelistas, anunciavam as novas, anunciavam o caminho. Eles diziam que o pecado faz barreira entre Deus e o homem, né, conforme Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E as novas é que Cristo veio para salvar. Não existe relato bíblico de ninguém sendo salvo, se não for por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve em Atos 4:12, porque nem o outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então, esta era nova. Se evangelho é boas novas, se evangelho é notícias novas, notícias alvissareiras, por que é que a maioria da população mundial desconhece o Evangelho? Nós podemos então fazer essa reflexão. Russell Shedd, o pastor Russell Shedd, ele escreve na revista Enfoque, trazendo este enfoque, essa reflexão para os irmãos. E ele pergunta se a maioria da população desconhece que Evangelho, que boas novas que são essas. Se é nova, se é uma notícia alvissareira, uma notícia boa, uma notícia nova, por que é que a mídia não divulga? Se é nova apenas para a igreja? Seria boas novas para o jovem que vai ao motel com uma moça que não é sua esposa?
É boas novas para quem? Para o jovem que cola na prova esperando, depois de se formar, esperando sucesso profissional? Evangelho e reino é apenas benefícios e vantagens? É aí que nós paramos para refletir. O Evangelho não é apenas notícias e benefícios e vantagens. O reino, ele tem algumas exigências. O Evangelho, ele exige algo das pessoas. E é aí que a maioria das pessoas não querem se submeter à transformação do Evangelho. Ele tem algumas exigências. Nós temos, por exemplo, uma mudança radical. Alguém que quer essa notícia nova, quer essa conduta nova, essa maneira nova de viver, ele precisa de uma mudança, e de uma mudança radical. Ele precisa de um esforço para viver de um modo santo, isto é, de um modo separado. Ele precisa de um arrependimento, que é a metanoia. Um arrependimento é a transformar a maneira de pensar. Significa mudar de mente. Aí que as pessoas não querem mudar de mente. As pessoas evangélicas cristãs, né, vamos dizer assim, um cristão que recebeu a transformação do Evangelho, o arrependimento, a metanoia, ele muda a maneira de pensar. Nós temos uma maneira de pensar diferente, de acordo com o Evangelho, a respeito da santidade, a respeito da família. Hoje a sociedade, ela apregoa o desprezo à família, com as suas atitudes, com as suas mudanças. Muitos atos, eles estão regredindo, dizendo que a família já ficou para o passado. Mas nós temos uma maneira de pensar diferente, por causa do arrependimento, por causa da transformação, por causa da metanoia. Nós cremos que a família é a base da sociedade. Nós cremos que a família e os pensamentos são totalmente diferentes. Quando nós falamos de moral, a Bíblia fala da moralidade cristã. A lei moral, ou as leis morais estabelecidas no Antigo Testamento, são vistas no Novo Testamento. As características de um verdadeiro cristão, a respeito de uma santidade, nós pensamos diferente. A respeito do céu, do inferno, nós temos uma maneira clara na Bíblia, e pensamos e cremos e acreditamos